A primeira questão que eu queria tratar é novamente sobre o rateio do Fundeb, dos recursos do Fundeb que estão disponíveis nas contas do Estado e que há uma expectativa do conjunto de servidores da educação para que se proceda o rateio, que seria, em nossa opinião, a medida mais adequada para a utilização desse recurso e o cumprimento do que dispõe a própria legislação. Ainda esse ano, o Twitter aqui do governo, o governador Romeu Zema, ele escreve o seguinte: o governo de Minas está estudando meios de, a partir do próximo ano, adotar critérios para que parte dos recursos do Fundeb, além de aplicados na melhoria do sistema de ensino e da estrutura educacional, sejam também destinados a ampliar a remuneração dos profissionais de educação. Veja bem, por que o ano que vem? Foi muito bem colocado, o recurso já está disponível neste ano, num bom volume de 1,4 bilhões de reais. Já um número de prefeituras, alguns estados já procedem o rateio desses recursos, que já estão sendo feitos em vários lugares. Há toda uma condição legal para essa operação, e o governo sinaliza algo nesse sentido somente para o próximo ano. O próximo ano é um ano muito suspeito. É evidente que a vida não para por ser ano eleitoral, mas se torna um ano suspeito, ano de eleição. Eu quero reforçar, então, esse pedido, esse apelo dos trabalhadores e das trabalhadoras, que o governo possa proceder o rateio desses recursos ainda esse ano para os trabalhadores e trabalhadoras há tempo, há tempo ainda. Veja que a Prefeitura de Teófilo Otoni, ela vai proceder ao rateio, cerca de 5 milhões de reais, um valor pequeno comparado ao que é do Estado. Qual que é o critério que eles vão utilizar? O critério do 13º salário. Aquilo que foi o referencial para pagamento do 13º será referencial para o pagamento do que eles estão instituindo como 14º e 15º salário. Prefeitura do Partido dos Trabalhadores de Teófilo Otoni. Então, eu deixo aqui também esse apelo, né? O governador, ele poderia, para a semana, fazer um novo Twitter, né? Olha, o que eu disse lá para o ano que vem está de pé, mas esse ano também nós vamos aqui agilizar, já que é uma contingência dos trabalhadores. Então, esse é um ponto. A outra questão, secretária Luiz, eu quero voltar da temática das férias-prêmios. Eu acho que, como nós já sabemos, quem teve a publicação, em quando foi essa publicação, e estamos seguindo o critério cronológico, é possível que o governo já estabeleça, já anuncie quem vai receber em qual mês a partir do critério. Olha, quem teve a publicação no ano tal, 2014, vai receber no ano tal, 2013 vai receber no mês tal. As pessoas se organizam. Vira e mexe, alguém manda para nós aí uma mensagem falando, olha, teve gente que recebeu na minha frente, aposentou, teve a publicação depois de mim, mas recebeu na nossa frente. O que está acontecendo? Qual que é o critério? Eu mesmo fiz um requerimento aqui, pedindo informações à secretaria para que eu também possa informar aos servidores, que eu não tenho essa informação. A gente precisa ter uma clareza e uma transparência na hora de informar esse dado, para o servidor poder se organizar e poder estabelecer sua expectativa, inclusive, no limite, apresentar uma contestação, falar, olha, gente, eu vi aqui o cronograma, eu vi o calendário que vocês apresentaram, eu me enquadro num critério e eu estou numa previsão de outro pagamento. A gente tem uma oportunidade de fazer a modulação do pagamento do benefício, caso haja precedência da contestação. A outra questão que eu queria aqui perguntar cerca de 21 sindicalistas no estado de Minas Gerais tiveram aí uma convocação do governo para retomar o serviço. Isso daí não ocorreu em nenhum governo anterior, não ocorreu no governo do Partido dos Trabalhadores, não ocorreu nos governos do PSDB, não ocorreu nos governos passados. O artigo 34 da Constituição do Estado, ele diz o seguinte: é garantida a liberação do servidor público para exercício de mandato eletivo em diretoria e entidade sindical representativa de servidores públicos e de âmbito estadual sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. A pergunta que eu faço é se essa reação, essa medida do governo, ela está relacionada à postura, às vezes, contestatória que os sindicatos e os dirigentes têm feito, que é o seu lugar de atuação, não é verdade? O papel do sindicato é esse mesmo. Nós tivemos, na época do governo passado, do nosso governo, sindicalistas que são, inclusive, membros que compõem o nosso partido, que não abdicaram da sua prerrogativa de fazer contestação. Então, quer dizer, é o lugar de fala, de atuação, de luta dos próprios dirigentes sindicais. Então, a medida do governo, ela causou aí uma estranheza,
estaria o governo promovendo algum tipo de perseguição a esses dirigentes pelo fato de fazerem contestações ao governo? Então, eu queria depois uma informação sobre isso. Um outro ponto que eu queria trazer é uma discussão, secretário Igor, secretário Luiz, que nós fizemos aqui na Assembleia. Temos uma lei aqui no Estado, que foi oriunda da atuação do antigo deputado Antônio Jorge, que foi aí que depois, posteriormente, foi aprovada no mandato passado, que estabelece a indenização de filhos segregados dos pais com hanseníase, né, das colônias de hanseníase. Então, foi aprovada a lei que faz aí essa indenização. Entretanto, os valores ficou a cargo de ser definido em comitê específico e pelo governo. Até aí as coisas caminharam e o governo definiu o valor da indenização a ser paga. Ficou em R$ 14 mil linear para todas as pessoas, independente do nível, da gravidade, da situação do dano, vamos dizer assim por dizer. A audiência que nós fizemos, ela chamou atenção porque ela nos impressionou demais. Os depoimentos. Nós tínhamos situação de pessoas que relatavam que eram estrupadas de forma rotineira, enquanto crianças. Outros que sofreram violências e agressões físicas de forma rotineira. Outras que tinham torturas físicas, torturas psicológicas. A pergunta que eu fiz no dia da audiência era se o governo realmente entendia e achava que R$ 14 mil era o valor justo a ser pago na indenização para essas pessoas. Tivemos a curiosidade até de olhar algumas ações na Justiça e qual o valor estabelecido de indenização, e os menores valores que nós achamos lá circulavam em torno de R$ 50 mil. Não que eu acho que é suficiente para reparar um dano desse tamanho, mas para poder também fazer essa ponderação. Eu pedi parece que era o subsecretário que estava conosco, que levasse ao governo esse nosso posicionamento, que pudesse ser feito um redimensionamento desse valor, reabrir a discussão, então um parâmetro que levasse em consideração o tamanho do dano individualmente. Veja que a pessoa, para poder aceitar essa indenização, ela tem que assinar um termo dizendo que ela abre mão de fazer qualquer recurso na Justiça posteriormente após esse recebimento. E, por fim, para poder encerrar, eu queria dizer o seguinte: o governo informa no orçamento que vai entregar um déficit orçamentário maior do que aquele que ele herdou do governo passado, né? Lembrando que o governo passado herdou um déficit de cerca de R$ 8 bilhões também do governo anterior, e por aí vai. Então, quer dizer, é uma condição econômica que vai se agravando. Mas, enfim, o governo tem dito que está colocando as contas em dia, está organizando o Estado, mas informa que o déficit que ele deixará, se não for para ele mesmo, será maior do que o que herdou. Também eu queria uma informação, né, a respeito desse dado e desse número. E, por fim, agora sim, por fim, o parcelamento de salário que foi feito no governo anterior, ele não foi opção, ele foi uma contingência financeira da situação que o Estado. Não houve o atraso do pagamento, houve atraso no final do mandato do 13º, é verdade, mas não houve atraso de pagamento de salário do mês para o outro. Houve um parcelamento, mas todo mundo recebia dentro do mês. O que eu acho que é diferente é que o Estado, no governo atual, já tinha uma condição de regularização do salário há mais tempo do que aquela que ele promoveu. E, se necessário, a gente apresenta aqui um pouco os dados e números sobre essa afirmativa. É isso. Obrigado, presidente.